Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Se Cumpriu. Hoje nós vamos avaliar o texto de Oséias 11, versículo 1. Esse texto é citado na literatura cristã por Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15. O texto de Mateus diz o seguinte: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Mateus então cita Oséias 11:1 e faz uma referência a Jesus e ao fato de que, quando Jesus nasceu, o rei Herodes procurava matá-lo e então José teria pego Jesus e sua esposa Maria e teriam fugido para o Egito. E isso, segundo Mateus, teria supostamente cumprido essa profecia de Oséias 11:1. Vamos então investigar duas coisas. Primeiramente, se Oséias 11:1 é de fato uma profecia messiânica. E o segundo ponto, se Jesus realmente cumpriu essa suposta profecia. Vamos então, para que a gente possa entender o texto de Oséias 11:1, falar sobre o contexto da profecia de Oséias. O profeta Oséias viveu em meados do século 8 antes da Era Comum. E nessa época já havia um grande poder que havia se levantado no norte, que era o Império Neo-Assírio, e esse poder já estava em franca expansão. E o Império Neo-Assírio já dominava a região de Canaã, e os estados de Israel e de Judá eram estados vassalos que pagavam tributos à Assíria. Mais ao sul, você tinha então o Egito, que era o principal adversário da Assíria na época, que também era uma outra grande potência. Nessa época, Israel já estava dividido entre Reino do Norte, que também era conhecido como Reino de Israel, e estava sob a liderança da meia tribo de Efraim, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, que estava sob a liderança da tribo de Judá. O Reino do Norte é o foco e objeto principal do livro de Oséias, e ele tinha dois graves problemas. O primeiro deles era a idolatria a Baal, que era algo que o Reino do Norte havia herdado dos povos cananeus e dos seus vizinhos, e era a principal queixa do Eterno com relação ao Reino do Norte. Mas havia também as conspirações políticas, alianças que eram feitas e depois descumpridas, invasões a aliados antigos, como por exemplo o que aconteceu com o próprio Reino de Judá, assassinato de reis, usurpação de trono, enfim, um verdadeiro caos político havia se instalado sobre o reino de Israel. E essas são as críticas principais e os problemas apontados pelo profeta Oséias. Israel estava tentando se livrar do jugo assírio, tentando deixar de ser um estado vassalo. E em alguns momentos Israel tentou recrutar a ajuda de algumas nações estrangeiras. Dentre elas, podemos destacar a nação do Egito, que, como dito, era o principal adversário da Assíria na ocasião. O profeta Oséias adverte, então, no seu livro, o reino de Israel,
dizendo o seguinte: essas alianças não vão impedir que a Assíria destrua o reino de Israel e pratique o exílio sobre o reino de Israel, caso Israel não volte para os caminhos do Eterno. E você pode ver ao lado um dentre inúmeros achados arqueológicos de representações do bezerro, que era uma das formas típicas de se representar Baal, que era a principal divindade adorada no Reino do Norte e que competia com o culto ao Eterno. Conforme dito, Israel, em dado momento, tentando se livrar da servidão à Assíria, tenta recrutar a ajuda do Egito. Porém, a Assíria descobre e o rei Shalmaneser V responde invadindo Israel e sitiando por anos a sua capital, que era Samaria. Essa história tem um final não muito feliz. O Reino do Norte é destruído em definitivo pelo sucessor de Shalmaneser V, que foi Sargão II, em cerca de 720 antes da Era Comum. Então, o contexto da profecia do livro de Oséias se refere justamente a esse momento histórico dentro da existência do reino de Israel. Vamos então ao texto profético de Oséias 11, versículos de 1 a 6. Mas vamos ler não o versículo isolado, como as pessoas fazem, mas sim dentro do seu contexto. O texto diz o seguinte: quando Israel era um menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. Fui eu, contudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Eu os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ele não voltará à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Uma vez que recusaram converter-se, a espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa de seus planos. Como você pode perceber, no texto, o menino citado é um menino ingrato, que não reconhece os cuidados e o zelo do Eterno para com ele. É um menino que se afasta do Eterno, que faz sacrifícios a Baal, que queima incenso a ídolos. Se isso aqui fosse uma referência messiânica, uma referência a um Messias prometido, seria complicadíssimo, porque teríamos que admitir então que esse Messias seria uma pessoa que se afastaria do Eterno, uma pessoa extremamente ingrata e que praticaria abertamente a idolatria. Observe novamente que o menino é identificado com muita clareza pelo profeta Oséias, como sendo o próprio povo de Israel. Quando Israel era um menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. A que esse texto faz referência? Ao começo da história do povo de Israel. Quando Israel saiu do cativeiro do Egito, ainda não tinha uma identidade nacional. Israel vai para o Egito como uma família e sai de lá como um povo. Portanto, nos primórdios do povo de Israel, quando Israel ainda era, entre aspas, menino, aqui o termo menino é uma referência ao começo da história de Israel, o Eterno os livrou do cativeiro egípcio. Isso pode ser visto, por exemplo, em Deuteronômio 6:21, onde é dito: éramos servos de Faraó no Egito,
porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Ou seja, nós não temos aqui nenhuma referência a uma figura messiânica, a nenhum tipo de rei prometido, mas sim ao passado de Israel, ao fato de que Israel foi liberto da escravidão do Egito, conforme pode ser visto ao longo, por exemplo, do livro de Êxodo. Algumas pessoas ainda tentam argumentar algum tipo de referência poética ao fato de que o Messias estaria identificado com Israel. Mas isso também seria complicadíssimo, conforme nós podemos ver no próximo versículo do próprio texto de Oséias. Como você pode ver no versículo 2, um menino estava sendo acusado de idolatria. Vamos ler novamente. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baals e queimavam incenso aos ídolos. E essa era exatamente a crítica do profeta a Israel. O Eterno abençoava Israel, dava a Israel abundância, cuidava de Israel, protegia Israel. Israel era abençoado e o que Israel fazia com essas bênçãos, com essas dádivas do Eterno? Usava a sua abundância de recursos, a sua prosperidade, a sua segurança para adorar Baal. Nós vemos isso, inclusive, em outros trechos do livro de Oséias, porque o livro de Oséias critica isso o tempo todo. Por exemplo, Oséias, capítulo 2, versículo 8, é dito: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. A grande verdade é que, como Baal era uma divindade cananeia que estava ali nas imediações, nos povos vizinhos, e aquela região é muito pequenininha, eles tinham contato com os povos vizinhos o tempo todo. Israel teve problemas com idolatria a Baal desde tempos imemoriáveis, desde o tempo dos juízes de Israel, conforme pode ser visto em Juízes 2, versículo 13, Israel já tinha problema com idolatria a Baal. E o reino do norte, conforme nós podemos ver nos registros históricos, por exemplo, do livro de Reis, idolatrava Baal o tempo todo, e o Eterno já estava cansado disso. E o profeta continua nos versículos 3 e 4 dizendo: fui eu, contudo, que ensinou Efraim a caminhar, e os tomei em meus braços, mas não reconheceram que eu cuidava deles. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor eu era para eles como os que levantavam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Ou seja, aqui o profeta está falando da questão da ingratidão. Por quê? Porque ao adorar Baal, Israel deixava de reconhecer que era o Eterno que cuidava deles, deixava de reconhecer que foi o Eterno que os tirou do Egito e foi o Eterno que cuidou deles desde a saída do Egito até aquele momento. Repare, portanto, que até este ponto no texto, Oséias não está dando profecia nenhuma. Não existe profecia em Oséias 11, 1, ou mesmo até o versículo 4. Ele está simplesmente citando fatos da história de Israel. Ele está contando para os leitores a história de Israel. Israel foi retirado da escravidão do Egito, o Eterno cuidou de Israel e Israel era ingrato ao idolatrar. A profecia, de fato, só será dada em Oséias 11, versículos 5 e 6, onde é dito: ele não voltará à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Uma vez que recusaram converter-se,
a espada devastará em suas cidades, aniquilará os seus ferrolhos e devorará por causa dos seus planos. Aqui sim nós temos uma profecia, que Israel seria exilado para a Assíria. A Síria viria e destruiria as cidades de Israel. E a referência ao Egito fica muito clara. Por que é que Oséias resgata a ideia de que Israel havia sido tirado do Egito? Não era só para contar a história de Israel, mas também porque Israel estava tentando recrutar a ajuda do Egito para enfrentar a Assíria e para tentar se livrar da Assíria. E o que é que Oséias afirma? Que isso seria inútil. O Egito não viria a ser uma nação soberana naquela região. Na realidade, Israel seria deportado, seria destruído pela Assíria. Como Israel não voltou para o Eterno, seria destruído e seria deportado conforme de fato aconteceu. Essa profecia se cumpriu, conforme nós vimos na contextualização de Oséias, em 720 antes da Era Comum. Você pode ver mais detalhes sobre isso em 2 Reis, capítulo de número 17. Resumindo, portanto, nós temos o seguinte. Primeiro, o filho que sai do Egito não é uma profecia, mas uma alusão ao passado de Israel quando foi tirado do cativeiro egípcio. Segundo, o filho é identificado claramente como sendo Israel. Não é uma figura messiânica. Não há profecia messiânica em Oséias 11. Terceiro, o filho é rebelde, é ingrato, é idólatra. Seria complicadíssimo atribuir isso a um Messias prometido. Quarto, a profecia, na realidade, só vai surgir lá para o versículo 5, e é sobre a destruição e o exílio do Reino do Norte por parte da Assíria, apesar da aliança que o Reino do Norte tentou fazer com o Egito. E essa profecia, de fato, se cumpriu em 720 antes da Era Comum. Portanto, se cumpriu, podemos dizer que Jesus, de alguma forma, cumpriu Oséias 11:1? Vamos aos fatos. Primeiramente, estima-se que Jesus tenha nascido entre 7 e 2 antes da Era Comum. Essa é a data aproximada do nascimento de Jesus. Ou seja, Jesus teria nascido mais de 700 anos depois dessa profecia já ter sido cumprida. E vimos, inclusive, que a profecia nem é a profecia que Mateus cita, era outra profecia. Segundo, o Império Neo-Assírio já nem existia mais, porque a Babilônia destruiu o Império Neo-Assírio quando ela se levantou em 609 antes da Era Comum. Como é que essa profecia que faz referência à Assíria poderia se aplicar ao momento em que o Império Assírio já nem existia mais? Terceiro ponto, se Jesus ainda assim, por absurdo, tivesse de fato cumprido Oséias 11:1, então nós teríamos um problema teológico muito grave para o cristianismo, que seria o fato de que Jesus teria sido ingrato, rebelde e praticado idolatria a Baal, pois o menino de Oséias 11:1 é acusado de todas essas coisas logo no versículo seguinte, em Oséias 11:2. Nós não podemos simplesmente isolar metade de um versículo, como Mateus fez, mudar o sujeito do versículo de Israel para Messias, ignorar completamente todo o resto do texto e ainda alegar cumprimento profético. Se nós fizermos isso, nós podemos
literalmente provar qualquer coisa na Bíblia. Afinal, se você está recortando um pedaço de um trecho de um versículo, tirando de contexto, mudando o sujeito e dizendo que somente aquele pedaço ali é uma profecia que foi cumprida, você pode fazer isso com qualquer coisa, com qualquer pessoa, mas não há como se admitir um cumprimento profético quando se lê Oséias 11 em contexto. Portanto, Jesus cumpriu Oséias 11:1? É evidente que não. O texto citado por Mateus, o texto de Oséias 11:1, especificamente, nem profecia é, quanto mais uma profecia messiânica, mas é uma referência ao passado de Israel em alusão à sua aliança com o Egito. A profecia, de fato, vem alguns versículos depois e também não tem absolutamente nada a ver com Jesus ou com os tempos em que Jesus viveu, pois faz referência a eventos e acontecimentos de mais de 700 anos antes. E, de fato, as profecias de Oséias se cumpriram. De fato, a Assíria veio e destruiu o Reino do Norte. De fato, o Reino do Norte deixou de existir, foi exilado. A profecia de Oséias se realizou. Não havia motivo para imaginar que um trechinho de Oséias, tirado de contexto, com o sujeito mudado, teria ficado para ser cumprido mais de 700 anos depois. Isso não faz sentido dentro do texto. Chegamos então ao final do nosso terceiro episódio. Espero que você tenha gostado de mais este estudo. Para outros estudos monoteístas, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/c/monoteísta, ou o nosso site www.monoteísta.org. E se você gosta do nosso trabalho, você considera importante esse trabalho de buscar o contexto das profecias e analisar se elas realmente foram cumpridas, você pode nos ajudar através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Você então colabora para que nós possamos fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio de Se Cumpriu!